Entendi.
Recording in progress. Podemos, né? Boa tarde, galera. Vocês conseguem me ouvir bem aí? E como que a gente sabe se as pessoas estão ouvindo? Pelo chat. Todo mundo consegue me ouvir bem aí? Se puder dar um positivo. Ok. Ok? Beleza, então. É porque a gente está mudando de sala, a gente está com algumas adaptações aqui, tá? Aqui na minha tela eu não consigo ver vocês. Então, se alguém tiver que fazer algum comentário, eu gostaria de solicitar, por favor, que você se identificasse para facilitar aqui, que eu só consigo escutar vocês, mas não vou conseguir ver vocês, ok? Vamos lá, então. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, para quem não me conhece, né? Os R1s aí talvez a maioria não me conheça, a não ser os que estão no Copa Vila, na verdade alguns R2, né? Que antigamente as nossas aulas eram separadas e tal, agora a gente juntou tudo num grupo só. Eu sou o Dr. Silvio, eu vou estar aqui junto com a doutora Graça e com toda a equipe do GT, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, né? Eu sempre gosto da expressão conversar, dialogar, do que a expressão dar uma aula, né? A gente está aqui para dividir com vocês, talvez até para aprender com vocês, tá? E a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre demência hoje, tá? Só que assim, antes de mais nada, para a gente pensar em demência, é preciso que a gente entenda um pouquinho do que é normal, né? E aí eu queria lançar uma perguntinha para vocês aí. Qual é a diferença entre essência e senilidade? É a mesma coisa? É diferente? O que vocês acham? O que vocês opinam? Alguém tem a ideia, não, do que seja? Qual é a diferença de senescência e senilidade? Que a gente precisa ter bem claro essa questão. Antes de pensar em patológico, a gente precisa conhecer um pouquinho do que é normal e do que não é normal, correto? Alguém? Alguém tem ideia do que seja uma coisa, do que seja outra? Então, vamos lá. Ok, então vamos lá. Então, é preciso que a gente tenha claro duas coisas. Primeiro, o termo senescência, do que se estuda na gerontologia, na verdade é o envelhecimento biológico, ou seja, o envelhecimento natural, né? A partir de uma certa idade, a gente começa a ter algumas deficiências, sejam elas motoras, sejam elas visuais, sejam elas de toda a nossa estrutura funcional, né? E que vão, aos poucos, reduzindo em função do tempo de uso, né? Diferente do conceito de senilidade,
tá? Então, senilidade, ela é definida como uma condição que envolve um processo degenerativo, tá? Ou seja, ele está associado com determinados tipos de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, alguns maus hábitos, como o uso do cigarro, a bebida alcoólica, o uso indiscriminado de determinados tipos de medicações, que podem levar a esse quadro de senilidade. Então, a gente precisa ter bem claro esse conceito de senescência, que é o envelhecimento natural, biológico, e senilidade, que é aquele envelhecimento com comprometimento funcional da pessoa. Então, vejam bem, então, o que acontece quando a gente envelhece? Né? Acontece um monte de mudanças em toda a nossa estrutura, né? A gente começa a demorar um pouquinho, fica um pouquinho mais lento para aprender, para lembrar de determinadas coisas, né? Geralmente lá, a partir dos 60 anos, a gente se torna aquela pessoa que, onde é que está meu óculos? Opa, está aqui na cabeça, né? O que eu comi ontem? Né? Então, são coisas pequenininhas. É óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm um processo de envelhecimento mais saudável, então essas pessoas retardam um pouco mais esse desenvolvimento cognitivo, né? Acabam tendo um tempo mais longo de uma vida bem saudável, sem essa perda, né, que a gente tem. Então, as informações que a gente tem são recuperadas mais lentamente, né? A nossa memória, ela começa a ficar mais reduzida, ou seja, que eu acabei de falar para vocês, a gente acaba esquecendo alguns detalhes, né? Mas a gente não lembra do fato em si, mas detalhes do que aconteceu lá, é possível que alguns de nós acabe perdendo essa percepção, tá? Não é uma piora progressiva, porque, na verdade, não é uma doença, não é uma patologia, é biológico. Óbvio que, com o passar da idade, à medida que a gente vai passando dos 70, dos 80 e assim por diante, esse comprometimento vai aumentando, né? E a capacidade da pessoa também, junto com isso, vai sendo reduzida, tá? Então, a gente começa a ter alteração dessa memória prospectiva, ou seja, a dificuldade para lembrar do local, do momento apropriado para realizar algumas atividades que antes eram rotina e que antes a gente fazia com uma certa frequência, né? Mas por causa dessa perda que é natural, que é biológica, acaba comprometendo um pouquinho disso daí. Algum comentário? Estou querendo ouvir vocês, preciso que vocês participem também, senão vai ficar uma aula monótona demais. Ok? Então, quais são as habilidades mentais que são pouco afetadas pelo envelhecimento, tá? Então, tem algumas habilidades que não são tão afetadas, são outras que são mais afetadas, tá? Então, por exemplo, fisiologicamente, a gente sabe que depois de uma certa idade, por exemplo, o nosso intestino ele fica mais lento. Se ele fica mais lento, a absorção de alguns alimentos, de algumas vitaminas, de alguns minerais, acabam sendo também comprometidos no decorrer desse processo, tá? Mas nós estamos falando aqui de habilidades mentais, que é a nossa principal abordagem hoje com relação à demência, tá? Mas só para vocês entenderem a questão do envelhecimento biológico e do envelhecimento patológico, tá? Então, aquelas habilidades que são adquiridas e executadas com frequência, essas pouco vão ser afetadas, tá? O conhecimento, a sabedoria adquirida ao longo da vida, da experiência, da prática, né? Que a pessoa desenvolveu a vida toda, isso vai ter pouco comprometimento, isso dentro de um limite de idade. A gente sabe que a partir de 80, 90 anos, esse comprometimento também já começa a afetar um pouquinho dessas habilidades mentais, tá? E também a capacidade de argumentar com lógica, tá? Então, assim, eu acho que é interessante na prática a gente ver isso, né? Porque às vezes a gente atende no nosso consultório pessoas com 90 e tantos anos, que têm, às vezes, muito mais informação que a gente,
né, que lê jornal, que escuta rádio, que vê televisão e que está por dentro de tudo que está acontecendo no país, tudo que está acontecendo à sua volta, né? Ou seja, porque essa capacidade dela não foi perdida, tá? Ou o comprometimento que tem disso é pouco, né? Então, isso a gente precisa ir observando para que a gente, de repente, avance, né, e possa chegar a uma suspeita de alguma coisa mais patológica. O que é normal a gente esquecer, né? Tem umas coisas que não são consideradas normais, como a gente sabe, que são devido a algum comprometimento mental, e tem aquelas coisas que são triviais, que são normais. Como eu falei no começo para vocês, eu esqueci onde é que eu deixei o óculos, onde é que eu deixei a chave do carro, né? A chave da porta de casa. Será que eu fechei a porta? Será que eu não fechei, né? Se isso não compromete, né? Se isso não é um transtorno obsessivo compulsivo, né? De você ir lá e verificar 15, 20, 30 vezes que se você fechou a porta, não fechou, beleza. Mas só o fato, eu não lembro se eu fechei a porta, vou lá só conferir uma vez, duas vezes, ok. Passar disso, a gente já começa a pensar aí num toque, tá? Esquecer nome de conhecidos ou confundir o nome, né? Eu tenho alguns amigos de 60, 70 anos que quando eles esquecem o nome, eles já têm uma artimanha. Ele fala, e aí, companheiro? Né? Se ele te chamar de companheiro, significa ele esqueceu meu nome, tá? Então, isso é uma coisa que é considerado dentro de um padrão normal a partir de determinada idade, tá? Então, isso não é considerado uma coisa patológica. Esquecer ocasionalmente, isso não pode ser uma rotina de alguns compromissos, né? Às vezes até porque você acaba fazendo outras atividades, tem outros afazeres, e algum compromisso ou outro você acaba esquecendo, tá? Dificuldade para lembrar o que acabou de ler, ou detalhe de uma conversa, tá? Entrar no quarto, esqueceu por que entrou lá, ou acho que muito de nós já passou por isso, até não sendo tão idoso assim, de você chegar na porta da geladeira e dizer assim, o que eu vim pegar aqui? Né? Aquelas pessoas, eu tenho duas filhas adolescentes, por exemplo, que às vezes eu chego na porta da geladeira e olham de cima a baixo e falam assim, papai, eu não lembro o que eu vim fazer aqui, não sei se era água, não sei se era comida, não sei se era uma fruta. Então, assim, isso são esquecimentos normais que a gente não pode considerar patológico, tá? Ficar distraído ou se distrair com facilidade com algumas coisas, com algumas conversas à nossa volta, isso é normal, tá? E não conseguir informações de imediato, tá? Aquela coisa rápida que você responde na ponta da língua. Então, nem sempre, às vezes você vai gastar aí um minutinho e meio para você responder aquilo que foi questionado para você. Então, isso está dentro daquilo que é considerado normal. Beleza? Então, vamos lá. E aí a gente tem a cognição, né? A cognição, que são as funções cerebrais que possibilitam a avaliação, planejamento e solução de algumas tarefas cotidianas de maneira autônoma, tá? É justamente a cognição que a demência compromete, tá? Quando a gente entrar no patológico, vocês vão perceber que o comprometimento maior nos quadros de demência, seja de corpo de Lewy, seja na demência frontotemporal, ou seja no próprio Alzheimer, o comprometimento maior dessas doenças é na cognição do ser humano, tá? E a gente tem, dentro dessa cognição, alguns domínios que a gente chama de domínios cognitivos, ou seja, memória, né, linguagem, atenção, função executiva, praxia, a questão visual, né, ou a visopercepção, que é você olhar e você perceber o que está acontecendo na sua volta, tá? Então, a gente tem que olhar tudo isso no nosso paciente a partir de determinada idade para a gente começar a suspeitar da possibilidade que esteja acontecendo algo que não esteja dentro daquele padrão normal, mas possa começar a pensar ou a suspeitar de alguma coisa que seja mais patológico, né? Então, domínio cognitivo no envelhecimento fisiológico, como é que funciona isso? A função executiva, né, que é aquela capacidade de analisar, planejar e monitorar a estratégia, tá? Com o objetivo de organizações e comportamentos complexos, isso é pouco afetado, tá? Ou seja,
continua, né? Apesar dos 60, dos seus 70, dos seus 75, 80 anos, ela consegue ainda executar suas atividades. Então, é comum você ver uma pessoa de 90 anos que sabe ir para a cozinha e fazer seu alimento, por exemplo. E, às vezes, faz muito melhor do que a gente, que, teoricamente, tem toda a nossa cognição funcionante, tá? A atenção seletiva ela é preservada, né? Em alguns momentos ela pode estar diminuída, mas é uma coisa que não compromete a vida da pessoa, o dia a dia, tá? A praxia, que é essa capacidade de planejar e de executar atividades motoras aprendida, né? Como vestir, amarrar o sapato, pentear o cabelo e tal, cozinhar, como eu falei para vocês, usar uma chave, né? Quantas pessoas, às vezes, a gente conhece com 70, 80 anos que dirige seu carro, ou até mais do que isso, inclusive. Dirige, não tem nenhum problema, dirige bem, se dá bem com o trânsito, apesar de todas as questões de trânsito que a gente tem, são pessoas que conseguem fluir bem nessa questão. Questão da linguagem, a fluência ela é um pouco diminuída, ou seja, à medida que o tempo vai passando, acaba ficando um pouquinho mais lento, mas isso não é patológico, né? E o discurso pobre e impreciso, ou seja, a pessoa acaba, com o tempo, com a idade, ela vai perdendo um pouquinho dessa capacidade dela de dialogar ou de falar com uma certa fluência, tá? E a gnosia, que é esse reconhecimento dos estímulos visuais, auditivos e táteis, tá? Então, com a idade, essa percepção vai sendo comprometida, a pessoa vai perdendo um pouquinho dessa habilidade de reconhecimento, né? Seja ele visual, seja ele auditivo, né? Aqueles pacientes que entram no seu consultório e falam assim, doutor, você pode falar mais perto do meu ouvido direito ou do meu ouvido esquerdo, né? Eu já tenho um certo compromisso, etc. e tal. Então, isso a gente sabe que isso faz parte do fisiológico do ser humano, ok? E aí nós começamos com algumas avaliações que são importantes, porque a gente já vai começar a pensar no patológico também, tá? Então, essa avaliação que você tem que fazer é justamente para você ponderar com seu paciente e dizer para ele, não se preocupe, seu João, seu Antônio, seu Pedro, isso é fisiológico, isso é da sua idade, tá? Então, é possível que determinadas coisas, com o passar do tempo, vá sendo comprometidas. Então, o senhor precisa entender, né? Eu tenho muito hábito de falar para meus pacientes o seguinte, olha, você precisa entender que você está num processo de envelhecimento e você precisa respeitar esse processo de envelhecimento com o seu corpo, né? E é simples, né? Se com 18 anos você fazia 50 quilômetros correndo, é possível que com 70 você vai conseguir fazer 10. Eu estou falando do geral. A gente sabe que tem idosinhos aí que são altamente atléticos e que conseguem fazer talvez muito mais do que um jovem. Mas, no geral, a realidade é essa. Quanto mais novo, melhor você desempenha determinadas atividades. Quanto mais velho, essas atividades acabam ficando comprometidas e fica um pouquinho mais lento. Então, é importante que na hora que você está fazendo essa anamnese, você deixe claro isso para o seu paciente. Então, você tem que colher essas informações, né? Não só com o paciente, aqui eu quero abrir esse parênteses, é muito importante, quando a gente estiver falando as patologias, a gente vai voltar a falar sobre isso, que a gente entenda que a família é um fator importante na consulta de uma pessoa idosa. Por quê? Porque você lembra que a gente falou que tem determinadas coisas que a pessoa esquece, né? Alguns idosos eles têm dificuldade de admitir que eles estão nesse processo de envelhecimento ou até que estejam com alguma patologia. E, às vezes, a pessoa que mora com ele, que convive com ele, que é cuidador dele, vai ter essa percepção e vai dizer assim, não, doutor, ele está esquecendo de tudo, ou ele está esquecendo muitas vezes durante o dia, ou ele está fazendo algumas coisas de forma repetitiva. Então, isso está preocupando a gente, ele talvez não perceba, mas a família como um todo, quem está ali em volta, os cuidadores estão observando. Então, é importante que o cuidador ou que o familiar participe dessa anamnese. Perguntar sobre história pessoal, profissional, familiar, isso a gente sabe, né? Faz parte da anamnese para qualquer paciente que seja, né? Onde ele nasceu, onde mora, quantos irmãos, né? Se é casado, quantos filhos ele tem, profissão, porque essas coisas também vai te ajudar a dar uma certa definição, né? Se o paciente fala assim, pô,
Na verdade, eu não sei, doutor, quantos filhos eu tenho. Eu não lembro. Então, ou seja, aí você já vai começar a suspeitar, opa, alguma coisa não está bem com essa pessoa, né? E aí você vai aprofundar um pouquinho mais essa sua anamnese, tá? Então, perguntar sobre medicação, né? Toma, ok. O senhor toma qual medicação? Ah, eu tomo glibenclamida para diabetes. O senhor toma quantas vezes ao dia? Ah, não lembro, doutor, né? O senhor toma qual remédio para pressão? Ah, não lembro, doutor. Tá? Então, são algumas dicas que o paciente está passando para você, que é para você fazer uma avaliação mais aprofundada. Tá? Então, avaliar esses prejuízos da atividade da vida diária, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, quando você vai para o familiar, né? E o familiar chega para você e fala, doutor, faz 5 dias que ele não escova o dente, né? Ele simplesmente esquece de escovar o dente, quando chega lá no meio-dia e fala, eu acho que eu não escovei o dente, né? Algumas coisas da vida diária, né? Coloca a roupa virada ao contrário, né? Algumas coisas assim, da vida diária que pode comprometer essa pessoa ou não. E aí você tem que mensurar aquilo que está dentro do normal e aquilo que pode estar suspeitando, te levando a suspeitar de uma situação patológica com o teu paciente. Tá? Perguntar sobre a presença de algumas alterações psicológicas, ou seja, questão emocional do idoso é muito importante, né? Hoje a gente tem um índice muito alto de idosos em sofrimento emocional muito intenso, em função de tudo que está acontecendo à nossa volta. A pandemia tem acelerado esse processo para alguns idosos, para algumas pessoas, principalmente aqueles que vivem sozinhos, né? A gente tem tido muitos casos assim, a própria família acaba isolando essa pessoa idosa, né? E isso acaba gerando um sofrimento maior, né? Ou a família isola, ou a família se isola desse idoso, e isso pode trazer consequências emocionais que vão levar um bom tempo depois para você conseguir trabalhar com isso. Então, é preciso que a gente esteja atento no momento da gente fazer essa anamnese. Tá? Então, os esquecimentos, eles afetam a habilidade para realizar atividade diária? Sim ou não? Né? Então, você é capaz de usar o telefone celular ou o controle remoto? Uma pausinha, algum comentário? Tudo ok até aqui? Vocês estão muito calados. Tem alguém aí? Tem alguém do advogado? Tá tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá, não sei se é eu que não estou ouvindo vocês, tá? Ou vocês não estão falando, vocês só estão escrevendo, tá? Eu sei que esse horário é um horário um pouquinho chato, né? Todo mundo almoçou, né? A vontade de dormir é maior do que assistir a aula, né? Mas é importante que vocês estejam atentos. Eu quero lembrar vocês, especialmente os R2, né? Já sabem disso, né? Isso lá na frente vai virar prova, né? Eu tenho até alguns residentes que falam assim, ô doutor, dá o bizu aí de qual é a questão que vai cair na prova. Estude o que está sendo dado, tá? O bizu é qualquer coisa desses slides pode cair na prova, tá? Então é preciso que a gente esteja atento. Então vamos lá. Então, o que você tem que questionar com o paciente, tá? De algumas atividades. Você é capaz de usar o telefone celular ou o controle remoto da televisão? Sim ou não? Tem compromisso ou não? Tem dificuldade ou não? O quanto isso está comprometendo, né? A gente sabe que tem idosos de 70, 80 anos que dão um baile na agenda celular. Eu mesmo, o meu celular, a única coisa que eu sei fazer é responder mensagem e atender telefone. Outras coisas eu peço para as minhas filhas verem, porque eu não tenho essa habilidade. Então, isso também é importante, porque às vezes você pergunta de celular, mas o paciente nem celular tem, ou ele tem um celular tão simples que só serve para ligar mesmo. Então, também tem que ter essa percepção na hora que você vai questionar essas coisas, tá? Tem dificuldade de achar a chave? Utiliza termo como coisa em substituição, né? Ai, gente, eu não sei onde é que eu deixei aquela coisa. Coisa? Que coisa? Né? Eu preciso saber qual é a coisa que você quer procurar, para que se eu vir, eu possa dizer onde é que está a coisa. Tá? Então, quando a pessoa começa a coisificar os objetos,
a gente já precisa estar um pouquinho atento, tá? Se perde dentro da própria casa, ou na vizinhança, ou foi no mercado que fica 2, 3 quadras da sua casa e depois não sabe voltar, tá? Vamos ficar atento. Arruma a sua casa, faz pequenos trabalhos domésticos, varrer a casa, fazer a comida, fazer o café da manhã, usar um micro-ondas, usar um forno elétrico, essas coisas que a gente precisa estar observando, porque se for patológico, a gente tem que já pensar em outros cuidados com relação a isso, né? Consegue lavar e passar a sua própria roupa? Sai de casa sozinho para lugares mais distantes ou sempre precisa que alguém vá junto, que alguém acompanhe, né? Ou por insegurança, ou porque não tem habilidade de chegar naquele lugar, né? Consegue usar os transportes da maneira correta, né? Se a gente pensar, por exemplo, no comprometimento visual, você colocar uma pessoa num ponto de ônibus que ela não consegue ver a placa do ônibus para onde ele vai, isso vai comprometer a vida diária dessa pessoa. Então, a gente já tem que pensar como resolver, né? E se é uma coisa só fisiológica, só biológica do envelhecimento, um oftalmologista resolve, um óculos resolve, tá? Mas, às vezes, a gente também pode pensar na possibilidade que possa ser um glaucoma ou uma catarata, alguma outra coisa que possa estar comprometendo essas coisinhas que tem o comprometimento visual dessa pessoa, né? Prepara suas próprias refeições ou é totalmente dependente de que alguém prepare para ela? Toma seus remédios corretamente, tá? Realiza autocuidado sem auxílio ou precisa que alguém ajude na hora do banho, na hora de escovar o dente, dessas atividades que estão do cotidiano, tá? Ou para trocar roupa, eu não consigo me equilibrar, eu preciso que alguém me ajude, ou eu troco roupa deitado, porque eu fico muito tonto. Isso também já é para a gente começar a suspeitar de algum outro problema, tá? Consegue cuidar do próprio dinheiro, né? Dá conta de fazer compra e de pegar o troco certo, né? Se alguém te der o troco errado, você tem a habilidade de perceber, de ver que o troco está errado e que talvez você precisa rever essa questão aí porque estão te passando a perna, tá? Presta atenção. Às vezes tem pessoas que fazem isso por inocência, tá? E tem outras que fazem isso por comprometimento de fato. Então, a gente precisa ter também a percepção de olhar esse paciente e de pensar de que possa ser uma coisa ou outra, ok? Esse quadrozinho, eu não vou comentar um por um, mas para você entender um pouquinho das alterações que pode acontecer no cognitivo de uma pessoa com determinados tipos de quadro, tá? Eles, como você pode ver, alguns são variáveis, alguns são flutuantes, isso varia do quão grave ou do quanto menos grave é esse problema, seja demência, seja depressão, seja delírio, seja qualquer outro tipo de comprometimento mental da pessoa, tá? Então, isso é mais para vocês darem uma olhada, verem e perceberem o que realmente compromete, né? E aqui a gente já está no pré-patológico, né? A gente já está saindo daquilo que era normal, né? Da senescência, né? E estamos começando a pender agora para o lado da senilidade, tá? E aí a gente começa com o primeiro problema que começa com transtorno neurocognitivo leve ou aquele comprometimento leve que pode entrar dentro dos quadros das patologias que não comprometem tanto o paciente, mas que já começa a exigir um certo cuidado. Então, queixas de declínio cognitivo confirmado por familiares, né? Voltando de novo, a gente vai falar algumas vezes, repetir isso para vocês, que é importante que a família faça parte desse processo de anamnese e desse processo de avaliação desse paciente, tá? Então, déficit de memória e outros domínios como linguagem, atenção, habilidade espacial, que a gente já falou, flexibilidade mental. O desempenho cognitivo abaixo da média para a idade, né? Nós estamos pensando aqui já em transtorno, tá? Neurocognitivo. Tá? Então, você começa a perceber que essa pessoa começa a reduzir, não proporcional à idade, mas já desproporcional à sua idade. Tá? A capacidade funcional preservada sem maiores repercussões na vida diária. Maravilha. Tá? Então, um comprometimento leve que pode até, de repente, estar dentro do próprio fisiológico e biológico para aquela pessoa
se você avaliar todo o histórico anterior, aonde a pessoa trabalhou, o tipo de atividade que a pessoa fazia, se ela trabalhou sempre a vida toda num ambiente altamente estressante, talvez esse processo seja mais perceptível nessa pessoa do que em outra que sempre trabalhou num ambiente mais tranquilo, mais leve, né? E que não precisou usar tanto de todas as suas habilidades neurocognitivas, tá? E aí, a ausência de critérios para demência também, né? Se não tem nada que indique que leve a gente a suspeitar de um quadro demencial, a gente pode pensar que é um transtorno neurocognitivo leve, tá? E a partir daqui, a gente vai começar mais na parte patológica. Eu queria abrir esse espaço agora para vocês fazerem algum comentário sobre essa primeira parte, sobre a questão do que é normal, do que é biológico, para a gente começar a pensar naquilo que é patológico, tá bom? E aí eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem um pouquinho e a doutora Graça vai falar um pouquinho mais para vocês, com vocês, sobre as patologias demenciais de fato. Ok? Tem jeito não, Algum velho. comentário até aqui? Gastar uns 2 contos, essa bosta aí. Lembrou que você fechou o terreno. Não, cara, o pobre me amaldiçoou. Bom, agora deu. Boa tarde, pessoal. Vamos acordar, né? Afinal de contas, somos todos envolvidos nesse compromisso e as circunstâncias nos obrigam a estar distantes e isso acaba reduzindo um pouco a nossa interatividade, mas ela precisa existir, porque senão fica muito monótono e cansativo. Então, vamos acordar, vamos abrir bem os olhos e os ouvidos e vamos agora entrar no assunto demência na patologia. O que nos diz o CID, o DSM-5, né? O DSM-5 classifica como o transtorno neurocognitivo maior, que é o que nós chamamos de demência. Hoje em dia, não exige mais que haja perda de memória para o diagnóstico de demência, embora essa seja parte amplamente afetada em quase todos os tipos de demência. Há um declínio em, geralmente, mais de um dos domínios cognitivos. E esse declínio ele está sempre relacionado a levar o indivíduo à dependência e perda da autonomia, seja social ou profissional. E o declínio cognitivo em todas as demências vai estar sempre atribuído a uma causa neuronal subjacente, certo? Podemos ver que o termo demência ele vai agrupar uma série de doenças que afetam justamente a nossa cognição, conforme o Dr. Silvio já falou anteriormente, né? Que é o nosso processo de obter, organizar, utilizar conhecimento intelectual, implica sempre no entendimento entre causa e efeito, entre ação e consequência de qualquer ato. Então, a cognição vai estar sempre comprometida quando a gente fala em demência. E a demência, as demências, elas podem ter várias classificações. Classificações de acordo com a causa, classificações de acordo com a localização do dano cerebral, mas na classificação de acordo com a causa, nós vamos ter as demências neurodegenerativas, que as principais são Alzheimer, os corpúsculos de Lewy e a demência frontotemporal, as doenças cerebrovasculares, que levam à demência vascular, que também é uma das principais causas de demência, e as demências secundárias,
que é a hidrocefalia com pressão normal, as demências relacionadas a infecções, a drogadição, a neoplasias, a hematoma subdural, a doenças endócrinas, e aí a gente se refere ao hipotireoidismo, e doenças metabólicas. Por isso é importantíssimo que a gente possa identificar quais são as causas, se são primárias ou se são secundárias, porque as causas secundárias, elas têm tratamento. Na sequência, a gente está apresentando essa tabelinha da classificação das demências de acordo com as áreas, né? De uma maneira geral, toda demência vem de uma disfunção dos hemisférios cerebrais. E ela pode ser cortical e subcortical, e dependendo da área lesionada, é que a gente vai ter o sinal ou sintoma correspondente, como, por exemplo, a linguagem, a área subcortical, sem afasia. A área cortical, a afasia já é precoce, né? A fala, disártrica na subcortical, articulada até fases tardias. Então, essa tabelinha também é para vocês depois consultarem e ver a cada sintoma vai ser correspondente uma área afetada no cérebro. Na sequência, vamos falar, então, das principais causas reversíveis. E isso é de suma importância que o médico da APS ele esteja ciente dessas causas, possa identificá-las para que elas possam ser corretamente tratadas. Então, na hidrocefalia de pressão normal, normalmente o que acontece é uma demência leve, de início insidioso, que o paciente começa com alteração da marcha e incontinência urinária. A demência por deficiência de vitamina B12 é uma das causas mais simples, né, reversíveis, não é a causa mais comum, mas ela existe. Aliás, todas essas três não são as causas mais comuns, mas a gente precisa estar atento que elas existem. O hipotireoidismo não tratado, né, que vai promover lentificação mental, perda de memória, irritabilidades, etc., etc. Então, a gente precisa, sempre na nossa ótica, de ver o paciente como um todo, estar atento para as causas reversíveis de demência. Na sequência, a gente vai ter os tipos de demência mais comuns nos idosos. E a gente tem que pensar que, além dessas, existem... Ai, gente, eu vou ter que tirar essa máscara, porque está ficando muito quente aqui debaixo. Com licença. Essa sala não está muito refrigerada e eu sou uma pessoa bastante calorenta. Vamos lá. Que nós vamos ter outras causas de demência que nós nunca vamos ver, ou dificilmente vamos ver no consultório, na APS, porque são demências relativas a doenças que são totalmente de alçada do neurologista. Agora, essas que estão aqui são aquelas que vão chegar na APS para que nós possamos identificar, que é o Alzheimer, a demência vascular, a demência mista, que é muito comum, que é Alzheimer sobreposta à causa vascular, a demência por corpúsculos ou corpos de Levy, a frontotemporal, e a demência da doença de Parkinson. De longe, o Alzheimer é a demência de maior prevalência nos idosos. Cerca de 60% a 80% dos idosos com demência têm a doença de Alzheimer. Por isso, ela é a mais estudada, é a única que tem realmente, dentro das pesquisas que eu fiz, medicação comprovada, embora o tratamento da demência, vocês vão ver mais tarde, é uma questão ainda frustra, né? E vamos falar, então, um pouquinho mais de cada uma das demências, tá?
Vamos começar pelo Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que, no Brasil, já existe mais de 1 milhão de pessoas que vivem com alguma forma de demência, e no mundo todo, pelo menos 44 milhões de pessoas vivem com demência. Então, hoje, a demência é uma doença que é considerada uma crise global de saúde. O Alzheimer é uma doença associada à amnésia anterógrada. Alguém sabe o que é amnésia anterógrada? Vamos responder? O que é amnésia? E o que é amnésia anterógrada? Vocês precisam estar mais interativos. Houve uma hipnose aí coletiva. Todos desabaram sobre suas telas. Bom, a amnésia anterógrada é a perda de capacidade de formar novas memórias, tá? Por isso que a pessoa não se lembra de coisas recentes, mas se lembra de coisas que aconteceram, às vezes, bem lá atrás. Quais são os principais fatores de risco para o Alzheimer? É o envelhecimento, uma história familiar positiva e a baixa reserva funcional cerebral. O que é isso? É o baixo nível educacional ou intelectual prévio, algum trauma craniano, uma doença cerebrovascular prévia também vai interferir e predispor a um grau de demência, e o tamanho cerebral reduzido. Hoje em dia, se fala que o uso de antioxidantes, o ômega 3, que é o óleo de peixe, e o consumo moderado do álcool, tudo isso pode funcionar como um fator protetor, preventivo da demência. O modelo fisiopatológico da demência de Alzheimer, ela ainda está em estudo, mas a gente já sabe que ela está relacionada com as placas senis e os novelos fibrilares, e estão relacionadas com a proteína beta-amiloide e a proteína tau. A gente vai ver mais para frente uma figura mostrando essas placas senis que se formam e os novelos fibrilares. O Alzheimer, ele também é descrito em 2 tipos, né, que é o familiar e a forma esporádica, sendo que a forma familiar ela é predominantemente ligada à hereditariedade, mas a maioria das pessoas acometidas tem a forma que se chama forma esporádica, que ainda não tem claro os fatores que ocasionam o desenvolvimento da doença. Aqui, agora, a gente vai ver a figura que eu falei. Aqui estão os neurônios normais, e aqui estão os neurônios com as placas amiloides, que são extracelulares, e aqui os novelos neurofibrilares, que estão dentro dos neurônios. Tá? Aqui a gente vê que a área da linguagem e a área da memória que estão aqui mostradas, aqui é um cérebro normal, tá? E aqui é parte do cérebro danificado, o cérebro com Alzheimer. A parte da memória, a parte da linguagem é que são as mais afetadas. Daí, os sintomas relacionados com o aprendizado, com a memória recente, são os primeiros sintomas da doença. Os estudos apontam que a doença ela começa de 10, 15, às vezes 20 anos antes de se instalar. Por isso, a gente também deve estar muito atento à questão do transtorno cognitivo leve, porque aproximadamente 12% desse transtorno cognitivo leve, ele pode, mais tarde, chegar à demência.
Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar, então. Aqui a gente vê os critérios diagnósticos para a doença de Alzheimer. A gente vai ter a demência, com o impacto principalmente na memória, logo no início, a dificuldade no aprendizado, na retenção de informações novas, e pelo menos uma dessas características, ou dificuldade no manejo de tarefas complexas, dificuldades nas habilidades visoespaciais, dificuldades da linguagem. Não precisa todas estarem presentes ao mesmo tempo, embora que com o desenvolvimento da doença, elas vão estar cada vez mais comprometidas. As dificuldades, elas são de início insidioso, é progressivo, com base na história, na anamnese e nas avaliações repetidas da função cognitiva. Precisamos estar sempre cientes, certos de que não existam outras doenças sistêmicas ou do sistema nervoso que justifiquem esse sintoma, correto? Agora vamos falar um pouco das diferenças entre doença de Alzheimer e doença vascular. Vamos lá. Como nós vimos, Alzheimer, ela tem a perda da memória episódia declarativa, da memória anterógrada, a perda de memória processual e semântica, ao comprometimento da função executiva, comprometendo a realização de habilidades de multitarefas, a redução da capacidade do raciocínio abstrato, apatia, desengajamento social e irritabilidade. Essas são características bem presentes na doença de Alzheimer. A doença vascular. A doença vascular, gente, é a segunda causa de demência na população idosa. E a demência vascular, ela é principalmente fruto de causas preveníveis. Por isso, a gente precisa cuidar do nosso paciente com hipertensão, com diabetes, e há também a demência vascular de causa genética, que é aquela que tem a presença do alelo E4 da apolipoproteína E. Essa já é mais rara. Em algumas populações orientais, a demência vascular é a principal causa de demência. O que ocorre na demência vascular? Há uma piora na função executiva, há também, afeta-se algumas áreas da memória, mas não a memória episódica. Há uma redução na velocidade do processamento das informações, podem haver declínios graduais, o paciente está num estado, de repente ele cai, sugerindo que está acontecendo alguns derrames não identificados. Pode ocorrer também afasia, apraxia, fraqueza motora e comprometimento da sensibilidade, que isso indica o quê? Sinais de acidente vascular cerebrais. Na demência, também na neurovascular e nas outras demências, há sinais neuropsiquiátricos. Pode haver apatia, abulia e também psicose. Tudo bem até aí? Seria legal algum pouco de interação, porque a conformação que a gente está aqui nessa aula, nesse dia, muda um pouco, a gente não consegue, ao apresentar, visualizar vocês, visualizar o chat, então fica uma coisa meio distante. E é interessante que vocês interajam, porque esse tempo da aula em que o professor despeja e o aluno abre a caixinha do cérebro para colocar o conteúdo já passou. Então, o que a gente propõe é que haja uma interação para que haja uma troca, porque todos vocês são médicos e muitos já devem ter atendido pacientes com demência ou
tido pessoas com demência na família. E essa discussão, esses exemplos, enriquecem. Se está tudo bem, vamos continuar. Vamos agora falar na demência por corpos de Levy. Depois da demência vascular e da demência de Alzheimer, dentro das idosos com demências, essa também é uma causa comum de demência neurodegenerativa. Lembra que a demência por Alzheimer era de 60% a 80% dos casos de demência. Essa é de 10% a 20% dos casos de demência. Ela se caracteriza justamente pela presença dos corpos de Levy a nível cortical, e são esses corpúsculos de Levy que vão promover alterações neuroquímicas que vão levar à degeneração e morte das células. Por isso, ela é uma demência neurodegenerativa. Tá? Ela é diagnosticada pela realização de uma anamnese detalhada do padrão de sinais e sintomas do paciente e pela exclusão de outras causas, inclusive demência vascular e a demência de Alzheimer. Um exame de imagem, ele vai revelar uma degeneração cerebral, mas os corpos de Levy não vão ser identificados, apenas após a morte, tá? Há uma forte influência genética, tem sido identificados casos confirmados em exames anatomopatológicos em gêmeos monozigóticos e famílias, com mais de um caso da doença na mesma geração. Então, isso nos direciona para uma questão genética. Um minutinho, porque a garganta secou. Passa uma água para mim. Obrigada. Vamos agora a uma figura aqui mostrando. A gente vê os corpúsculos de Levy costumam estar aqui, se fixar na substância negra, tá? Aqui está o neurônio com seu núcleo e aqui a demonstração de um dos corpúsculos de Levy. O que interessa para a gente? Interessa saber como diagnosticar. Então, quais são os critérios clínicos para o diagnóstico da demência por corpúsculos de Levy? Cognição flutuante, variação pronunciada na atenção e na alerta. É um paciente que cursa com alucinações visuais recorrentes, e alucinações que são bem formadas, são alucinações bem detalhadas. Ele vai ter também características motoras espontâneas de parkinsonismo. Então, esses 3 critérios clínicos nos levam à suspeita do diagnóstico de DCL. Agora, o que dá suporte a esse diagnóstico? Esse é um paciente que sofre queda repetida, esse é um paciente que cursa com síncope, esse paciente ele tem perda transitória da consciência, e o mais importante na questão da demência por corpúsculos de Levy é justamente a sensibilidade que esse paciente tem a antipsicóticos. Eles rebaixam terrivelmente, então a gente tem que ter muito critério no uso, porque de 30% a 50% dos casos dos idosos com DCL, eles têm essa sensibilidade a antipsicóticos. Eles têm o que se chama delírios sistematizados, o que são delírios sistematizados? São uma manifestação mórbida, suscetível de aparecer no começo ou no decorrer de doenças mentais muito diferentes. Elas alteram profundamente a mentalidade do indivíduo e elas levam mais ou menos rapidamente à demência. E ele pode cursar também com alucinações de outras modalidades. Dando sequência ainda à questão da demência
Dando sequência ainda à questão das demências, agora a gente vai sair da DCL e vamos passar para a demência frontotemporal. Tudo bem? Alguma dúvida? Querem retomar alguma questão anterior? Eu vou mandar jogar uma mangueira d'água nesse pessoal para ver se eles reagem. Vamos lá, gente. Demência frontotemporal. É um grupo de demências resultante de doenças espontâneas, muitas vezes hereditárias, que não se sabe ainda, não se conhece bem a razão, e elas vão afetar o lobo frontal e, por vezes, o lobo temporal. E eles se degeneram. Ela é responsável por 5 até 10% das demências. Tá? Lembra, era 60% a 80%, né, do Alzheimer, depois vem a demência vascular, depois a demência por corpúsculo de Levy e a demência frontotemporal. E elas, apesar de serem demências, têm características muito próximas, mas elas também têm características que dão uma individualidade para o seu diagnóstico, tá? Há diferentes tipos de demência frontotemporal, por quê? Porque elas vão depender da área do cérebro que está mais afetada. Lembrando que o lobo frontal, ele regula o humor, o comportamento, julgamento, autocontrole, o lobo temporal é responsável principalmente pela percepção auditiva, memória, fala, compreensão da linguagem, respostas emocionais, percepção visual, reconhecimento facial. Então, dependendo do local, a gente vai ter alterações nesses níveis, tá? E que vão originar os sintomas característicos. Quando a gente fala em demência frontotemporal, a gente tem que falar de doença de Pick. Não sei se vocês já ouviram falar alguma vez da doença de Pick, mas pelo jeito que vocês estão falando hoje, eu vou ficar sem saber se alguém já ouviu falar de doença de Pick, não é mesmo? Alguém já ouviu falar de doença de Pick? Ou seja, em 1892, o cientista chamado Arnold Pick, ele descreveu casos de deterioração cognitiva que era principalmente da linguagem, e isso se associava à atrofia cerebral focal ou uma atrofia circunscrita nos lobos temporais. E 25% dos indivíduos com demência frontotemporal têm a doença de Pick. Tá. Vamos aqui para essa gravura, onde a gente vê um cérebro normal, aqui, tudo bonitinho, e aqui um cérebro ao lado com a demência frontotemporal, mostrando a atrofia já acontecendo dessa região. E o diagnóstico pelos sintomas da demência frontotemporal, ela é muito fácil de ser diagnosticada. Por quê? Porque é a demência que afeta principalmente a personalidade, comportamento e muitas vezes mais a linguagem, sintaxe e fluência e menos a memória, que é a doença de Alzheimer. O paciente ele muda muito o seu comportamento, ele fica desinibido, há um declínio precoce da conduta social. Tem a história do caso de um advogado que era uma pessoa da alta sociedade e, de repente, ele passou a ter um comportamento completamente absurdo no restaurante que ele costumava almoçar. Ele ficava cuspindo os caroços de azeitonas nas pessoas, no meio da sala, né? E isso é resultado da alteração do lobo frontal. Há também a perda da capacidade crítica, há uma rigidez mental, uma inflexibilidade, há declínio da higiene pessoal, o paciente fica impulsivo, a fase da hiperoralidade, que ele tem impulso de levar tudo à boca, ele
come de forma exagerada, há uma mudança no padrão da dieta e as pessoas costumam gostar muito mais de comer doces. Tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, vamos seguir. A próxima que a gente vai falar é a demência associada à doença de Parkinson, que não vai ser difícil de diagnosticar, porque esse paciente já viria se tratando de Parkinson. Então, quando a gente tem já uma pessoa que a gente acompanha, que tem doença de Parkinson, que começa muito mais cedo, a gente tem que lembrar que 40% das pessoas com Parkinson podem desenvolver demência e que, em geral, essa demência ela se desenvolve depois de 70 anos de idade ou 10 a 15 anos após a doença ser diagnosticada. Tá? Isso é importante. O nosso próximo slide é o slide que eu acho que vocês devem gravar, devem ter, para poder fazer com mais acurácia o diagnóstico, que é o nosso fluxograma para abordagem diagnóstica de pacientes com demência, tá? Aí aqui está lá, suspeita de déficit cognitivo. Aí vai avaliar as atividades de vida diária, se estão normais e estado mental alterado, anormais e estado mental normal, anormais com estado mental alterado, e por aí vai. E cada um indica uma possibilidade diagnóstica. Lembrar sempre que o déficit cognitivo leve pode, às vezes, ser o começo de um quadro demencial, que pode levar 10, 15 anos para se transformar numa demência. Então, a gente tem que ter bastante clareza e ter o cuidado, o critério para que a gente faça um diagnóstico correto, multidisciplinar e sempre com o apoio do especialista, que é o neurologista. Tá? Então, os slides vão ficar aí para vocês aproveitarem. Como disse o Silvio, muitas dessas coisas cairão na prova. Então, nós vamos passar agora para o diagnóstico das demências. E, pasmem, o diagnóstico da demência não é laboratorial. Ele é eminentemente clínico. E isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque é o médico clínico, seja ele o MFC, o geriatra, que vai fazer o diagnóstico inicial. E esse diagnóstico vai ser realizado por uma anamnese criteriosa e os achados do exame do estado mental. Qual o exame que a gente usa prioritariamente, que é o mais utilizado? É o Mini-Mental, né? E é o exame que a gente pode fazer em cerca de 10 minutos. Ele foi validado no Brasil e há alguns autores que propõem que o corte seja reduzido para 18, 19, para os indivíduos analfabetos. E nós temos sempre que estar atentos à questão da, da escolaridade, né, do paciente, porque às vezes em pessoas com melhor nível intelectual, a dificuldade, às vezes, para fazer o diagnóstico também é maior. Então, a gente não pode comer barriga nisso. Vamos ver os instrumentos que auxiliam o diagnóstico. Nós temos o índice de Katz, que é fundamental na anamnese. Todo mundo já ouviu falar do índice de Katz? Se não ouviram, estão ouvindo agora. Né? É a escala de atividade de vida diária. Nós temos a escala de depressão geriátrica de E-Savage, que também é fundamental na anamnese. Os testes cognitivos de rastreio, eles são rápidos, levam mais ou menos 10 minutos, geralmente são bem aceitos pelo paciente e a gente não precisa de um treinamento intenso para realizar. Eles têm boa confiabilidade, embora eles tenham também
algumas limitações. Vamos falar aqui, mostrar o índice de CATES, tá? O índice de CATES vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Banho, vestuário, higiene pessoal, transferências, continência, alimentação. E aí vai fazer a pontuação conforme cada item. Banho, não recebe assistência, quer dizer, o indivíduo é capaz de tomar banho sozinho. Assistência para uma parte do corpo, ou não toma banho sozinho. Vai medindo, então, nas suas atividades de vida diária, né, classificando os índices para que nos leve ao diagnóstico ou não de uma possível demência. Aqui a escala de depressão geriátrica e a Savage, e a depressão é algo que muitas vezes pode ser confundido com demência, porque o paciente pode ficar apático, indiferente, e, na verdade, ele está deprimido. Então, a gente precisa diagnosticar, tratar, e muitas vezes os sinais e sintomas que pareciam demência desaparecem. Na sequência, vamos falar, então, dos testes cognitivos de rastreio, que são o Mini-Mental, que todo mundo conhece, eu tenho certeza, o teste do desenho do relógio, que quase todo mundo já viu, e o teste de fluência. A gente vai mostrar o Mini-Mental, né? E aqui o teste do relógio. O que é o teste do relógio? É um recurso rápido que ele vai ser aplicado no consultório, ele leva, em média, de 3 a 5 minutos e traduz justamente o padrão do funcionamento frontal, do funcionamento temporal. As disfunções executivas, né, elas podem preceder os distúrbios da memória, então, muitas vezes, a pessoa ainda está com a memória intacta, mas aqui ela já mostra alterações. No teste do relógio, há um score que tem que ser visto, né, e que pontuações menores de 7 sugerem demência. A gente pede que o paciente desenhe o mostrador de um relógio com os ponteiros indicando determinada hora, que a gente escolhe lá. Esse é um teste bastante sensível, é maior a sensibilidade que 86% e bastante específico. A especificidade dele é maior que 96%. Ele é um instrumento útil para ser utilizado no consultório, porque ele é simples, ele é rápido, e ele tem se mostrado, de acordo com os estudos, ser mais sensível no diagnóstico precoce do Alzheimer, superando muitos outros instrumentos e protocolos padronizados, tá? Exames complementares para a gente fazer o diagnóstico de demência. A gente já falou que o diagnóstico de demência ele é eminentemente clínico, mas há exames que nós precisamos fazer para afastar outras possíveis causas, e que são esses que estão aqui, né? Hemograma, TSH, eletrólito, função hepática, renal, proteínas totais, frações, glicemia, folatos, vitamina B12, BDR, LHIV. Exames de neuroimagem, que a gente, muitas vezes, na atenção primária, não tem acesso fácil, mas uma tomografia sem contraste já serve bastante para ajudar, e algumas pessoas conseguem fazer, tá? Poucas, dependendo da região onde a gente esteja trabalhando. Mas o exame de neuroimagem ele é importante para afastar outras causas, outras lesões, para diagnosticar a hidrocefalia de pressão normal, tá? E o melhor exame de todos é a ressonância, mas essa também é para poucos, ou então a gente tem que encaminhar para o neurologista para que ele peça, não nos é facultado pedir. Há também
a questão do exame do líquido cefalorraquidiano, mas esse tem indicações restritas, muito específicas. Há o exame de neuroimagem funcional, que hoje em dia está sendo mais usado em estudos e que os neurocientistas têm muita esperança de que isso um dia possa ser amplamente utilizado na clínica, mas, por enquanto, são exames caros, que é o PET, CT, o SPECT, né? São exames ainda caros e que apontam, num futuro a médio, longo prazo, uma grande esperança na melhoria do diagnóstico, antecipando o diagnóstico para que a gente não entre tão tardiamente na recuperação do paciente com demência, principalmente do paciente com Alzheimer. Gente, era isso, e a gente vai dar sequência. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês respirarem, e aí o doutor Silvio volta para falar de recomendação e tratamento de demência, tá? Um abraço a todos. Vamos acordar e participar.
Beleza, galera? Então vamos continuar aqui, tá? Não sei se vocês já acordaram, né? A gente estava querendo muito aqui que vocês interagissem com a gente, para a gente também não achar que a aula está chata, mas a gente está chegando à conclusão que a aula está chata, né? Mas, enfim, a gente já está na reta final aqui da nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho, a gente vai abordar um pouquinho aqui a respeito das recomendações de tratamento. Lembrando
Oi, pessoal. Estão me escutando? Compartilhar os slides. Sim, está todo mundo escutando. Só um pouquinho. Compartilhar os slides aí. E aí, agora, como é que está aquele sistema que eu consigo... Voltar a tela para que não... Para que eu consiga ver os comentários que tem. Deixa eu só... Você faz alt tab de novo. Ok, galera? Todo mundo acordou? Nesse intervalo aí o pessoal acabou pegando sono, quem já estava quase dormindo. Só dá um ok aí para a gente saber que vocês estão ouvindo a gente. A gente teve um probleminha técnico aqui que já foi consertado. Tudo ok? Maravilha, então vamos lá. Prometo que eu vou ser rápido para evitar que a gente se perca de novo, beleza? Maravilha, então como eu estava falando para vocês, a orientação que a gente tem, né, a orientação técnica é que o início do tratamento, preferencialmente, ou é indicado que seja feito pelo neurologista, obviamente com acompanhamento, o gerenciamento desse paciente, das reações que ele vai ter em função da medicação, às vezes até a própria correção da medicação, isso vai ser feito por nós na atenção básica, tá? Mas a orientação que a gente tem, até que se tem até mesmo um diagnóstico definitivo, quem vai fechar, na verdade, esse diagnóstico definitivo e iniciar o tratamento vai ser o neurologista, ok? Que fique claro isso para a gente, tá? Então, o tratamento para a doença do Alzheimer e outras demências primárias costuma ser realizado pelo neurologista, pelo menos no início. Depois, o gerenciamento vai ser da atenção básica. Por isso é importante que o médico da atenção primária, né, seja o coordenador desse tratamento, do segmento e acompanhamento do seu paciente, tá? Quais são as recomendações que são feitas, né, para aquele paciente que você já tem um diagnóstico fechado de demência, né? A gente vai ver um pouquinho aqui mais na frente que alguns realmente não têm tratamento medicamentoso, alguns têm indicação de procedimento cirúrgico, outros não têm indicação de procedimento cirúrgico, mas existem alguns cuidados que a gente pode passar tanto para a família quanto para o paciente, enquanto ele tem ainda uma cognição aceitável, que podem reduzir esse processo, né? E que podem prolongar uma qualidade de vida ao seu paciente, tá? Então, qual é a recomendação? Primeiro, identificar essa situação desse declínio cognitivo, que ele pode começar leve até, como a doutora Graça falou, a gente já pensar e começar a suspeitar de que esteja se instalando nesse paciente um quadro de demência. Então, essa é uma recomendação que a gente precisa estar atento, conduzir o acompanhamento e fazer as investigações de maneira adequada, tá? Para a gente excluir aquilo que realmente é tratável,
né, a gente viu que a gente tem as causas reversíveis, né? Essa é uma outra recomendação. Se você tem causas reversíveis, se você tem já um histórico que esse paciente tem um quadro de hipotiroidismo, né? Ou tem um antecedente familiar de hipotiroidismo na família, né? Ou você pediu alguns exames por algum outro motivo e percebeu que tem essa alteração, então aí a gente já vai para essa questão de tratar esse hipotiroidismo e essa deficiência de vitamina B, seja orientando questão alimentar, seja fazendo a suplementação dessas vitaminas do complexo B, tá? A terceira recomendação que é feita é identificar as causas da demência, tá? Então, assim, fazer uma anamnese adequada, né? Pesquisar que tipo de medicação o paciente usa, que tipo de ambiente de trabalho o paciente teve, às vezes algumas substâncias químicas onde o paciente está envolvido, onde o paciente está trabalhando, podem desencadear esse tipo de doença. Existe uma pesquisa, inclusive, que está em andamento com relação ao efeito dos agrotóxicos. Alguns agrotóxicos podem levar algumas pessoas a quadros demenciais, tá? Principalmente a partir dos 60 anos, né? Então, a gente tem algumas pessoas que trabalham diretamente na produção desses agrotóxicos, ou quando eles vão ser, digamos, colocados na lavoura, eles estão lá envolvidos em formar o que eles chamam de calda, né? Para depois botar nos aviões ou botar nos tratores para fazer espalhar na lavoura, tá? Então, já existem estudos, existe inclusive um colega que está fazendo um doutorado pela própria Fiocruz, né? E ele está fazendo um trabalho no Mato Grosso a respeito dos efeitos do agrotóxico, não só na situação psicológica e psiquiátrica do paciente, mas também com relação a quadros demenciais, tá? Manter um acompanhamento clínico desse paciente. Obviamente, se nós somos os coordenadores da saúde, né? Se nós somos os coordenadores do cuidado desse nosso paciente, a gente vai manter o acompanhamento clínico mesmo pós-diagnóstico, pós-início de tratamento, né? E fazer essa ponte de repente, ver o quanto dessa medicação está fazendo efeito ou não, o quanto ela está sendo benéfica ou não para o nosso paciente, tá? E aí prestar apoio e orientação básica, seja não só para a família, né? Mas também para o cuidador, tá? É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo, elas se interem disso para que elas não se assustem, pensem e voltem todo dia dizendo, aconteceu isso com o paciente, aconteceu aquilo, e aí você que já conhece um pouquinho sabe que isso é um pouco do efeito da medicação e que pode ser tolerável, tá? Eu coloquei esse quadro aqui também porque tem algumas medidas comportamentais que a gente pode passar para o cuidador, para que o cuidador possa efetivamente estar ali junto com o paciente fazendo essas coisas que podem melhorar, que pode dar uma melhora na qualidade de vida desse paciente, ou inclusive algumas coisas que podem retardar, né, essa situação toda, tá? Então, manter o máximo da rotina diária, tá? Tentar não fazer muita coisa mirabolante, muita coisa fora da rotina do paciente, não modificar bruscamente o ambiente onde a pessoa vive, né? Nós temos até um caso de uma paciente lá, que ela é idosa e agora ela apresentou um quadro de câncer e ela morava numa chácara a vida toda, fez as coisinhas dela, aprontou as coisinhas dela. Quando trouxeram ela para a cidade, ela entrou num processo de progressão do quadro dela, de piora. Por quê? Porque ela foi retirada daquele ambiente onde ela vivia, né? Com todas as limitações, a filha falava, doutor, todo dia às 5 horas da manhã ela vai lá na hortinha dela, ela colhe uma planta, ou ela rega uma planta e tal. Aqui na cidade ela não tem nada disso, então o quadro dela piorou depois que a gente trouxe para a cidade, pensando que seria melhor para ela. Então, tentar não modificar bruscamente o ambiente em que a pessoa vive. E expor essa pessoa à luz solar, no período da manhã, tá? Pelo menos 60 minutos, a gente já sabe, antes das 10 da manhã, né? Para evitar esse sol mais intenso e evitar, de repente, um câncer de pele nesse paciente. Praticar caminhada e atividade física. Aqui eu quero abrir um parênteses e falar para vocês de uma experiência que nós fizemos há alguns anos lá no Tocantins, quando eu fui médico no Tocantins. Nós fizemos um projeto, eu, a psicóloga da unidade, o nosso preparador físico,
né, montamos um projeto baseado em atividade física e alguns jogos para os nossos pacientes com quadro demenciais. E, no final, nós fizemos um relatório, né? Nós fomos acompanhando esses pacientes, vendo a evolução desses pacientes, né? Incluímos a parte, inclusive, pacientes diabéticos e hipertensos. Todo dia pela manhã, 4h30 da manhã, o preparador físico saía fazer caminhada com essas pessoas em uma determinada área da cidade, e nós tínhamos atividades como jogo de xadrez, jogo de dama, algumas coisas assim. E foi interessante, no final da nossa conclusão, dessa avaliação, desse acompanhamento que a gente fez, desse projeto, o quanto alguns pacientes que tinham tremores reduziram, assim, 40% dos tremores, né? A capacidade cognitiva de algumas pessoas melhorou significativamente, ao ponto da família vir procurar a gente e perguntar o que está acontecendo com meu pai e tal, ele está respondendo melhor, ele não está esquecendo tanto quanto antes e tal, né? Então, a gente mostrou na prática e através de relatórios, alguns pacientes diabéticos e hipertensos, inclusive, a gente conseguiu reduzir medicação, né? Em função de criar esse sistema de atividade física, né, de caminhada com as pessoas, a própria questão social de estar vários idosos ali juntos, às vezes alguns com o mesmo problema, isso também fez com que essas pessoas melhorassem significativamente, né? Eu lembro de uma paciente que ela não sorria, né? Logo que ela chegou no projeto, ela não sorria, né? Ela tinha um quadro assim, cabisbaixa, cabeça baixa, tremores praticamente em todo o corpo, mas principalmente nas mãos. Mas depois de algumas semanas, essa pessoa começou a erguer a cabeça, olhar de maneira diferente para a gente, esboçar sorriso. Então, realmente, de fato, a prática da caminhada e da atividade física faz muita diferença. E aí, junto com isso, a gente associava a terapia, né, que era feita e acompanhada pelo psicólogo, e a gente usava a musicoterapia, sabe? Hoje existem estudos que comprovam o efeito que a musicoterapia pode ter para pacientes com quadros demenciais, tá? É tão fantástico quanto o efeito que a gente tem estudos que mostram a musicoterapia quando usada dentro de uma UTI. Né? Pacientes em UTI que se coloca uma música gostosa e tal, que a pessoa fica ouvindo ali durante o dia, elas têm um quadro de melhora significativo em relação àqueles lugares em que não tem absolutamente nada. Então, algumas coisas para a gente pensar aí também, tá? Evitar a luminosidade, barulhos à noite, isso se chama higiene do sono. A maioria dessas pessoas tem uma dificuldade muito grande de dormir, né? São pessoas, às vezes, que podem passar uma noite inteira sem dormir, elas têm aqueles pequenos sonos durante o dia e quando chega a noite ficam acordadas, andando pela casa, às vezes igual um fantasma. Isso causa dificuldade para o cuidador, causa dificuldade para a família, porque no final das contas todo mundo tem que ficar atento para não acontecer nenhum acidente. Tomar banho com uma água numa temperatura adequada, sem risco de queimar a pele da paciente, porque às vezes o paciente perde um pouco dessa sensibilidade também superficial, tá? E ser estimulado cognitiva e emotivamente com linguagem verbal e não verbal, tá? Então aqui entraria a musicoterapia, né? Aqui entraria a terapia, aqui entraria talvez compartilhar um filme que você sabe que aquele paciente gostava muito, né? Uma comédia, né? Uma música que você sabe que ele gostava, você colocar ali durante o dia para os cantores que ele gostava da época, né? Tudo isso pode melhorar significativamente e entra dentro dessas medidas comportamentais, tá? De acordo com a orientação da Academia Europeia de Neurologia, a gente pode manejar as demências em 5 áreas específicas. E aqui entra a questão de usar ou não usar medicações, tá? Então, pacientes com demência, né, existem alguns agravamentos de quadro que a gente precisa usar medicação. Tá? Então, quadro de dor para um paciente que treme demais, isso vai comprometer a musculatura, isso vai causar dor, né? A gente tem que saber como manejar isso. Então, essa é uma das áreas, a questão da dor, a questão do uso dos antipsicóticos, né? A gente sabe dos efeitos que o antipsicótico, de alguns antipsicóticos podem trazer para o paciente, inclusive levando a quedas do paciente,
né? Levando esses pacientes à perda de equilíbrio e algumas outras alterações motoras também significativas. Então, a gente precisa estar atento ao uso dos antipsicóticos. Os fatores de risco vascular, tá? Aqui entra controle de pressão arterial. Se você tem um paciente que é hipertenso, que é diabético, essas doenças, essas comorbidades precisam estar bem alinhadas, precisam estar bem controladas, porque elas podem ser fator para aumentar o risco de um paciente que tem uma demência de Alzheimer evoluir para uma demência frontocerebral ou por um outro tipo de demência vascular, né? Por uma lesão a nível de cérebro, tá? Uma outra área que eles orientam, que a gente precisa ter cuidado e também saber manejar, é a questão da epilepsia.